Nas dicas literárias de hoje, vocês vão conferir dois romances, um de um escritor capixaba e outro de um escritor uruguaio. São as dicas literárias com o escritor Saulo Ribeiro. Joana nunca mais viu José, mas o narrador, neste momento, viu, sabe notícias dele e contará o seu papel. Olá, sou Saulo Ribeiro, escritor e editor, e estou aqui de novo com dicas de literatura. A dica de hoje foi gravada na Biblioteca Pública Municipal Adelfo Poli Monjardim, reaberta ao público em novo endereço, o Casarão Cerqueira Lima, na Cidade Alta. E na dica de hoje, dois romances. O de um capixaba, Luiz Eustáquio Soares, com o Evangelho segundo Satanás, e o uruguaio Juan Carlos Onetti, com O Estaleiro. Luiz Eustáquio Soares, autor do Evangelho segundo Satanás, esse romance, é mineiro, mas radicado no Espírito Santo, professor da Universidade Federal do Espírito Santo. Ele, nesse romance, que é um romance muito curioso, é um romance muito forte, mas ao mesmo tempo muito curioso, porque a gente não consegue perceber exatamente um fio narrativo nele, uma vez que o que existe de mais potente no livro é o narrador. O narrador do livro do Luiz é um narrador muito interessante, é um narrador onipresente que assume várias formas, às vezes assim, ele se torna vários personagens, o narrador de repente retoma o controle da narrativa, dialogando direto com o autor, numa tradição já da literatura brasileira, desde Machado de Assis. E nesse sentido, a gente tem uma obra de ficção muito bem construída que brinca muito entre a ficção e também um ensaio político, né? Esse livro, inclusive, é muito curioso, ele foi publicado primeiro na Venezuela, nessa edição aqui, é o Evangelho segundo Satanás, do Ministério da Cultura do governo venezuelano. Inclusive, tem uma outra coisa curiosa, que essa coleção do governo venezuelano, né, que é a El Perro y la Rana, que é o nome do editorial, chegou a publicar um outro capixaba também, uma peça do professor Altamiro Borges, chamado Vencidos por Dentro. Então é curioso, a gente tem dois capixabas aí sendo publicados na Venezuela, e depois o Luiz Eustáquio publicou esse livro aqui no Espírito Santo também, numa edição traduzida, né? É um romance muito interessante e se aproxima um pouco, inclusive, em termos da narrativa, em termos da narração, em termos do narrador, do próximo romance que eu vou falar hoje, que é O Estaleiro, de Juan Carlos Onetti. O Juan Carlos Onetti é um escritor uruguaio. O Uruguai é um país que tem grandes escritores, mas os escritores uruguaios eles não têm tanta penetração e são tão conhecidos no Brasil quanto os argentinos, quanto os chilenos, né? Mas Onetti é certamente uma das grandes obras da literatura universal. Nesse livro, O Estaleiro, ele trabalha com um personagem que depois ele vai usar de novo, que é o Junta Cadáveres. Esse sujeito, o Larsen, ele retorna para uma cidadezinha mítica, que é a cidade de Santa Maria, e ele havia sido expulso dessa cidade, e ele retorna para um empreendimento, para um projeto naufragado, literalmente, que é um estaleiro que faliu. Ele é convidado a gerenciar esse estaleiro. Às vezes, quando eu digo que o narrador do Onetti me lembra o narrador do Luiz Eustáquio no Evangelho segundo Satanás, é nesse sentido. Ele é um narrador que é mais do que um narrador onipresente, onisciente. Ele é um narrador que pode ser a própria voz da sociedade. Ele é um narrador que pode ser a própria voz coletiva. É um narrador que às vezes embaralha o jogo de uma forma e simplesmente desiste do jogo no meio do caminho. Então, para mim é uma dica importantíssima, acho que vale muito a pena conhecer o Juan Carlos Onetti, O Estaleiro. E essas foram as dicas de hoje. Agradeço a audiência e até o próximo programa. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui, Espaço 2 vai terminando, mas antes você fica com Gilberto Gil, que recentemente esteve internado com problemas de saúde, mas graças a Deus pôde comemorar o seu aniversário em casa. Morena, onde vais, morena rosa? Com essa rosa no cabelo e esse andar de moça prosa.
Gilberto Gil nasceu em 1942. Conhecido por sua inovação musical, ele já ganhou o Grammy Latino. Gil foi embaixador da ONU para Agricultura e Alimentação e ministro da Cultura do Brasil. Em mais de 50 álbuns lançados, ele incorpora a gama eclética de suas influências, incluindo rock e gêneros tipicamente brasileiros. De moça prosa, morena, morena rosa, rosa morena, o samba está esperando, esperando pra te ver. Deixa de parte essa coisa de dengosa da rosa, vem viver. Deixa de lado essa pose, vem pro samba, vem samba, que o pessoal tá cansado de esperar. Morena rosa, com essa rosa no cabelo e esse andar de moça prosa. Morena, morena rosa, oh rosa morena, onde vais morena rosa? Essa rosa no cabelo e esse andar de moça prosa. Morena, morena rosa, rosa morena, o samba está esperando, esperando pra te ver. Deixa de parte essa coisa de dengosa da rosa, vem viver. Viva Gil! Até o programa que vem, te espero. Beijo, tchau! Samba, que o pessoal tá cansado de esperar. Oh rosa, que o pessoal tá cansado de esperar. Morena rosa, que o pessoal tá cansado de esperar. Viva rosa, que o pessoal tá cansado. Te de por a paia para papá.